Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. A Bíblia diz que nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. A Bíblia também diz que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E hoje nós cantamos que é o meu prazer louvar-te, é o meu prazer orar, é o meu prazer erguer as mãos e te adorar. Isso tudo só foi possível porque Deus enviou seu Filho. Isso só foi possível porque Ele jorrou luz nas nossas trevas. Hoje nós temos, de fato, prazer em poder adorar o Senhor, porque Ele mudou o nosso coração. Ele mudou a nossa vontade, Ele mudou as nossas perspectivas. Bendito seja o nome do Senhor. Estarmos diante da mesa do Senhor nessa manhã é graça. E eu vim com esse sentimento, irmãos, que a mesa do Senhor, Ele deseja sempre nos comunicar algo dos seus atributos. Todas as vezes que nós nos reunimos para partir o pão, sempre na Assembleia terá irmãos com necessidades específicas de ser comunicado a Ele coisas específicas. E o Senhor, Ele está sempre em todas as reuniões, principalmente essa, da ceia do Senhor. Ele está sempre desejoso em trazer essas comunicações ao nosso espírito. Alguns precisam de uma afirmação do amor do Senhor. Outros precisam de uma afirmação de que Ele é o nosso Pai. Alguns outros precisam de uma afirmação que estamos unidos em Cristo. Não sei qual a sua necessidade nessa manhã, mas o Espírito Santo, Ele está aqui. E é isso que Ele deseja comunicar a mim e a você. Mais dEle, mais da sua pessoa, mais da sua obra toda inclusiva. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos dois textos. Um está em Salmos capítulo 8. Apenas alguns poucos versículos. Salmos capítulo 8, verso 4, diz assim. É um salmo de Davi, né? Ele diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Nós sabemos que Adão, quando ele foi criado lá no Éden, foi exatamente isso que aconteceu com ele. O Senhor confiou a Adão todas as coisas, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorria ali os mares. Adão tinha que ter domínio sobre todas essas coisas. E Hebreus capítulo 2, irmãos, para mim é um texto de tirar o fôlego, porque ele vai pegar parte dessa citação que lemos aqui e vai introduzir uma pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus.
E baseado nesse texto, Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5. Essas palavras aqui, elas falam por si só. Os irmãos pegaram? Hebreus 2, a partir do verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir sobre o qual estamos falando. Não foi a anjos que sujeitou o mundo, ou seja, foi a Adão. O mundo foi sujeito a Adão, Adão que tinha que ter domínio sobre todas as coisas. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, no Salmos capítulo 8, que lemos, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. E aí o escritor ele diz assim, agora porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Verso 9, vemos todavia, bendito seja o nome do Senhor, vemos todavia aquele que por pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Agora ele não está mais se referindo a Adão. Ele vai dizer, vemos todavia alguém que tendo sido feito menor que os anjos. Cadê? Menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação dele. Verso 12, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei neles a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus, diferentemente de Adão, ele entrou na morte, e Adão, irmãos, ele entrou na morte por um ato de desobediência. O nosso Senhor Jesus, ele entrou na morte por um ato de obediência. Adão desobedeceu e ele entrou na morte. O Senhor Jesus, ele falou, Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Foi para isso que eu vim. Ninguém poderia tirar a sua vida, ele espontaneamente a deu. Então, em um ato de obediência, o Senhor Jesus entrou na morte. Adão, após ter entrado na morte, ele não poderia sair dela, porque o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não podia ser retido pela morte, porque nele não havia pecado. Foi como se a morte tivesse ingerido algo que causou nela uma indigestão. E o nosso Senhor, irmãos, ele entrou na morte, como diz aqui em Hebreus, para que, por meio desse ato, por meio dessa decisão do Senhor Jesus, livrasse a todos que estavam presos no pavor da morte. Irmãos, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos compreender o valor, a beleza e o significado da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O primeiro Adão,
ele entrou na morte e com ele toda a raça humana. E nós estávamos presos por ela. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque nós temos o último Adão. Nós temos o bendito Senhor Jesus, que também entrou na morte. Mas esse Senhor, ele não ficou na morte. Ele saiu da morte para livrar todos que pelo pavor da morte estavam presos à escravidão por toda a vida. Quando nós nos reunimos para partir o pão, nós temos que olhar, irmão, nessa manhã única e exclusivamente para a bendita pessoa do Senhor Jesus, o único que é digno de louvor, de honra, de glória, de majestade e de toda exaltação. Ainda aqui em Hebreus diz que ele está no meio da congregação. E o que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo, irmãos? Não ouvi. Cantando louvores. Ele diz assim: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmão, só tem 2 lugares onde você vai encontrar o Senhor Jesus. Um é no seu trono, o outro é no meio da congregação. E no meio da congregação, ele está cantando louvores. O texto diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome. Como eu estava falando no início, irmãos, o Senhor Jesus, ele está no nosso meio e ele deseja nos comunicar todas as virtudes do nosso Pai. Ele está no meio da congregação cantando louvores. Ele está no meio da congregação declarando o nome do nosso Deus diretamente aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã, nós podemos reverenciá-lo, louvá-lo, porque o nosso Senhor, irmãos, ele está no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos partir o pão, com alegria em nossos corações por esse fato tão glorioso que mudou a nossa história. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Paulo em Coríntios, ele diz que o Senhor, ele veio à semelhança de Adão, e ele é o último Adão e o primeiro homem, o segundo homem. Isso, Luciano, para ver se estava atento. Ele é o segundo homem. Meus irmãos, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós não apenas podemos entoar louvores ao Senhor, nós não apenas podemos cantar com o Senhor ao nosso Deus, mas o Senhor ainda está formando, bendito seja o Senhor, uma família de muitos e muitos e muitos filhos, todos parecidos com o Senhor Jesus, em seu caráter, em sua pessoa, essa família gloriosa que foi perdida lá no início, ele agora está formando uma nova raça. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia estaremos para sempre com ele, cantando um novo cântico. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom, e agradável estar diante dessa mesa, vendo a face dos irmãos. Glórias a Deus. Como o Jailson falou aí, o Senhor está no nosso meio, irmãos. Nós que vivíamos em trevas, o Senhor nos trouxe para a sua preciosa luz. Estava meditando ali no texto, ali não vou ler para não tomar tempo, mas Jesus tinha acabado de chamar Levi, Mateus, como é mais conhecido, estava ali na coletoria, era um cobrador de impostos, e o Senhor o chamou, e em seguida eles vão para a casa de Mateus, para comer, beber ali e se alegrar com muitos publicanos e pecadores, E os fariseus e os escribas vendo aquilo, Jesus comendo com eles, Jesus chega para os discípulos, eles chegam para os discípulos e perguntam: seu mestre come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, vendo aquilo,
e interrogando eles, falam que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, né? E Jesus disse que ele veio chamar os pecadores e não os justos, né? Nós éramos esses pecadores. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós estamos aqui hoje, né, redimidos pelo sangue do Cordeiro. A palavra vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, né? É um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aqueles fariseus ali, eles achavam que eles eram justos, né? Mas Jesus pôde mostrar para eles ali que quem precisava de médico eram os doentes, né? Nós também éramos esses doentes. E Jesus veio trazer cura para nós por meio do sangue, né? Por meio da salvação. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não recebeu esse Jesus como Salvador da sua vida, não saia daqui sem fazê-lo, porque Jesus é o bem mais importante que podemos adquirir aqui nesta terra. Jesus é o nosso Salvador. A palavra vai dizer que daria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, se você está aqui nesta manhã e ainda não reconheceu esse Jesus como seu Salvador, faça-o. A palavra vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar nesta manhã ao seu coração, por meio dos louvores, por meio da palavra, por meio daquilo que você foi chamado nesta manhã para participar. Quem são chamados a esta mesa? Todos aqueles que já nasceram de novo, todos aqueles que reconheceram Jesus como Salvador. Se você ainda não recebeu esse Jesus, quando passarem o pão e o cálice, não toque ainda. Mas você terá a oportunidade no dia que você nascer de novo, entendeu? E nós que já somos crentes, a palavra vai dizer, né, que é para nós nos examinarmos, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós somos esses doentes, irmãos. E todos os dias o Senhor quer nos sarar e nos curar. Nesta manhã, parta o pão com alegria e singeleza de coração, mas examinando a si mesmo. Não examine seu irmão, se examine. Amém? Vamos orar pelos elementos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti nesta manhã por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos, para podermos lembrar do Teu feito glorioso ali na cruz do Calvário, onde o Senhor pagou um alto preço pelos nossos pecados, Senhor. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém. Éramos os doentes que foi citado aqui, e o Senhor nos sarou, Senhor. Amém. Tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Nós queremos sim apresentar aqui, Senhor, este pão na Tua presença e pedir, amém, que o Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Possamos comer com ações de graças, amém, para a honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém. Te louvamos também pelo sangue derramado, Senhor. Nele nossos pecados são perdoados. Amém. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Amém. Louvado seja o Teu nome. Nós abençoamos este cálice, que é o Teu sangue, Senhor. Bendito seja o Teu nome.